A imagem de um menino. Pode botar em movimento, por favor. Ele se chama Mateus. E ele está aí, nessa cadeira de rodas, por causa da última dança. Exatamente isso. Mateus foi com a família a um casamento. E lá ele ficou. Lá ele ficou com uma garota. Não, a imagem do Mateus, por favor. Lá ele ficou encantado com uma garota, uma baiana, que estava passando alguns dias aqui em São Paulo. Mas um vizinho dele, 5 anos mais velho, Betinho, também ficou interessado na garota e foi mais ligeiro que Mateus. Só que a moça descobre que esse tal Betinho está noivo. E ela disse: eu, hein? Tá louco? É nessa hora que Mateus, 5 anos mais novo que Betinho, com 14, vai lá, conquista a moça. Tudo parecia bem. O problema é que os amigos do tal Betinho começaram a zoar ele e dizendo: e perdeu para um cara 5 anos mais novo, otário. Perdeu, é? Você é bem bobo mesmo, hein? Perder para aquilo. Aquilo é Mateus, que nessa altura não andava em cadeira de rodas. Ele volta da festa, Mateus. Betinho já está esperando. Mateus não tem tempo de correr. Betinho atira. Ele está na cadeira de rodas porque uma bala atingiu a coluna. E com isso, todo o nervo, e ele perde o movimento das pernas. E Betinho? Betinho? Mateus está condenado para o resto da vida a viver nessa cadeira de rodas. A justiça brasileira talvez não consiga ser sensível ao olhar essa imagem, mas eu adoraria perguntar com todo respeito a quem condenou Betinho e deu a sentença, se Mateus fosse o filho dessa pessoa que deu a sentença, se essa pessoa daria a mesma sentença. Pois aquele que foi atirar no rapaz porque perdeu a namorada ou futuro caso para ele, pegou sabe quanto de cadeia? 13 anos de prisão, não fica 8. A pergunta que eu te faço é: isso é justo? No país que eu inventei, esse Betinho ia ser julgado. Se condenado, como ele foi, matar o rapaz, ele iria para a pena de morte. Mas isso é o país que eu inventei, que eu espero em Deus, se um dia ele existir, que seja justo, porque não é justo deixar um rapaz assim e o outro ficar apenas 13 anos numa condenação para ficar no máximo 8 numa cadeia. É justo? Põe no Cidade. Uma dura realidade. Mateus, de 19 anos, ficou paralítico. O jovem foi baleado pelo ex-amigo Roberto, de 24 anos, que também era vizinho da vítima. Ele estava escondido no barzinho ao lado da minha casa, e aí ele saiu correndo, apontou a arma na minha direção e falou: e agora, Mateus? E só deu tempo de eu responder: e agora o que, Betinho? E isso uma distância de 2 metros. E aí ele efetuou o primeiro disparo. Mateus mostra as marcas dos tiros na pele. Uma das balas estava alojada no braço e ele precisou passar por cirurgia para a retirada do projétil, que ele guarda até hoje. Mateus sobreviveu à tentativa de assassinato, mas conta que viu a morte de perto. Naqueles 10 segundos que eu fiquei ali imóvel, sem me mexer, eu pensei que fosse morrer.
Naquela noite, o Matheus tinha saído para ir a um casamento que teve uma festa. Foi uma parente da família dele que casou, os pais dele, os irmãos estavam juntos. E naquela noite, ele acabou paquerando uma garota que na época tinha 19 anos. E mesmo o Matheus tendo 14 anos naquela festa, ele ficou com essa menina. E o Roberto, que era o vizinho, que depois se tornou o criminoso, também tentou ficar com essa mesma jovem. Só que o Roberto não conseguiu. Quem saiu da festa com a menina foi o Matheus. No momento em que eles estavam na festa, o Roberto não teria demonstrado para o Matheus nenhum tipo de problema em relação a isso. Mas quando eles vieram embora, num grupo de 7 pessoas, entre eles o Roberto e a garota que estava na companhia do Matheus, eles vieram juntos. Num determinado ponto, o Roberto começou a andar na frente, chegou a correr, acelerou os passos. O grupo ficou para trás. Quando eles chegaram nesse trecho, o Roberto já estava longe de todos os amigos, que eram amigos naquele momento. E o Matheus se despediu da menina e do restante do grupo porque eles desceram uma viela aqui próxima para ir embora. Apenas quem desceu aqui foi o Matheus, que mora nessa casa. Ele não percebeu, mas quando ele estava a poucos passos do portão, já pronto para abrir o portão e entrar em casa, quem estava escondido aqui, onde fica um bar, era exatamente o criminoso. Roberto estava armado, aguardando a chegada do Matheus. Quando o Matheus chegou nesse ponto aqui, não deu tempo nem dele abrir o portão. Já foi atingido pelos disparos que o Roberto disparou. Depois eu olhei por baixo do braço e vi ele correndo e entrando numa viela aqui próxima. E aí foi quando eu tentei levantar, pedir ajuda, mas aí já não conseguia, porque não tinha mais o movimento das pernas. Matheus se lembra até hoje a frase que Roberto disse para ele na festa de casamento sobre a garota que acabou saindo com Matheus e não com o ex-vizinho. Ele chegou em mim, né? Então estávamos todos ali nos divertindo na festa. E aí ele disse, duvido você pegar essa menina aí, ela não quer nada com ninguém. E aí eu dei risada e respondi, vamos ver, né, se eu consigo. E aí foi isso, e aí foi rolando a festa e tal, eu fiquei com a menina na festa. Essa amiga de Matheus diz que não se conforma com o crime. Para ela, a motivação de Roberto para ter atacado o vizinho foi a disputa da paquera da tal garota. O Matheus, com 14 anos, conseguiu pegar uma garota que ele, com 19, ele não conseguiu. Então, eu acredito que a motivação do crime tenha sido essa, o ego ferido. Logo depois do crime, Roberto fugiu. Passou 17 dias como foragido e depois deste período resolveu se entregar e foi preso. Já a garota, que teria sido uma espécie de pivô do crime, voltou para a Bahia e nunca mais teria tido contato nem com Roberto, nem com Matheus. Roberto foi julgado e condenado a apenas 13 anos de prisão, enquanto a vítima teve uma pena bem maior, aplicada pelo criminoso. Matheus foi condenado a passar o resto da vida em uma cadeira de rodas. Daqui a pouco ele tá aí na rua, né? Porque por bom comportamento, etc. E aí ele vai sair andando de lá, né? E eu vou continuar aqui, na minha cadeira. Outras mudanças que também precisaram ser feitas na vida da família do Matheus foram obras de emergência aqui na casa, uma readaptação mesmo. O quarto das irmãs ficou neste espaço, a oficina do pai lá na frente, portas, janelas trocadas de lugar, uma rampa de acesso foi instalada aqui no quarto do Matheus. Aqui a cama dele, ao lado ao do irmão, e um banheiro ficou exclusivo para o uso do Matheus, que é esse aqui, que tem dentro, inclusive, essa cadeira que ele usa para tomar banho. A preocupação da família é que ele, de alguma forma, conseguisse se locomover sozinho aqui dentro e que ele se sentisse, de todas as formas, incluído no núcleo familiar da melhor forma possível. O que o Matheus e a família têm dificuldade até hoje de encarar de frente foi a decisão da justiça em relação ao criminoso. Nada justifica o que ele fez com o meu neto, porque essa menina não era mulher dele, não era noiva, não era nada, e mesmo que fosse, ele não era o dono dela.
Ele podia pegar 100 anos de cadeia e ele sobrevivesse esses 100 anos. Quando ele sair lá dentro, ele está vivendo a vida dele normal. Ele está jogando bola lá dentro, eu tenho certeza. A avó chora. Não tem explicação. A dor é muito forte. Eu não tenho muita coragem de olhar para o meu neto, ver ele nessa situação. Não é fácil para ele, apesar dele ser muito forte. Para ela e para a mãe de Matheus, a dor tem outras nuances. Elas sabem o potencial e a guerra que Matheus sempre teve de vencer. E é obrigado a encarar outra realidade de vida por conta de um criminoso. E você ver seu filho em cima da cadeira de roda pro resto da vida não é fácil. Sem motivo, sem causa, porque é inexplicável o que o Roberto fez com meu filho. Eu não aceito e não perdoo ele nunca. A mãe, que era acostumada a guardar a roupa de judô do filho no armário, ao invés do kimono, agora organiza materiais para fazer curativos nas feridas do filho. O estado de saúde de Matheus é delicado. Ele estava com anemia profunda, aí passou no médico, tomou medicamento. Tenho que estar cuidando, sempre faço curativo 2 vezes ao dia, gasta muito material. Eu faço fisioterapia na perna dele, fricção. As pernas dele às vezes estão bem duras, querendo atrofiar. Matheus tem o apoio incondicional da família. Não parou de estudar e pensa em cursar a faculdade de Direito. O meu sonho é ver ele bem, melhorar essas feridas, voltar para a faculdade dele, o sonho dele é fazer faculdade, que começou a fazer e teve que parar. E ver ele bem. Eu quero ele, já que Deus me deixou meu filho vivo em cima da cadeira de roda, eu quero ver ele feliz e bem. Enquanto o criminoso está preso, é Matheus quem conhece cada vez mais a palavra prisão. Se ele cumprisse a pena que foi realmente dada, de 24 anos, isso para mim seria a justiça correta. Mais 13 anos. E aí ele podendo sair em 6, 7 por bom comportamento, por trabalhar lá dentro, vão ser 7 anos dele preso ali e o meu vai ser a vida inteira. E aí, é uma coisa, eu acho engraçado, por exemplo, a pessoa trabalha, eu trabalho, você trabalha, enfim, a gente não ganha nada a mais. A gente ganha um salário quando ganha, né? Porque em alguns lugares nem salário acabam esquecendo de pagar, graças a Deus não é aqui. Resumo, você imagina. Aí o cara vai para a cadeia, se trabalhar na cadeia, ele, para cada 3 dias trabalhados, reduz 1 de prisão. Trabalhar na cadeia devia ser uma obrigação para se sustentar, para poder comer, ter roupa lavada, casa, comida, né? Tem casa, comida, roupa lavada e lugar para fazer essa pequeia com o nosso dinheiro, inclusive com o dinheiro da família do Matheus, que continua pagando os impostos. Tinha que acabar com esse negócio, pena de ponta a ponta. E mais, 13 anos? 13 anos é uma piada, concorda? É, tanto é piada que a justiça perdeu o significado das palavras. Você vê isso que você acabou de falar, o trabalho. Laborterapia, o que quer dizer isso? Recuperação pelo trabalho. Tem que trabalhar. Penitenciária, vem de penitência. O sujeito ficar recluso lá, tem que se penitenciar, se arrepender, ser punido pelo que fez. A justiça não está levando em conta o significado dessas palavras. Isso aí, no caso, o autor dos disparos queria matar o rapaz. Claro. Só não matou porque não conseguiu. Agora coloca um menino de 14 anos numa cadeira de rodas, projete a vida dele, potencial de vida. Pelo menos 80 anos hoje no Brasil, que ele poderia fazer, construir. Isso não vale nada. 13 anos e tudo bem? Que é isso? Isso é a liberação do assassinato. É a liberação do assassinato. Vai ficar, como eu falei, 7, 8 anos da cadeia e acabou. Não é possível que seja assim. Não é inacreditável que a gente não consiga perceber, né, que cadeia não foi inventada para recuperar ninguém. Cadeia foi inventada para punir. É isso exatamente o sentido da cadeia. É punição. Não. Aí bota lá, o cara costura uma bolinha de futebol e aí uma bolinha que ele costurou vai para o campo para jogar ele, jogar a bola e o rapaz na cadeira. Tá brincando.